Série Refúgio na Tempestade, parte 16. O Tempo do Fim. As coisas previstas como os últimos eventos da história do pecado já estão acontecendo neste momento, e grande parte do povo de Deus não o está percebendo. O tempo do fim é o mais solene de toda a história humana e requer toda a nossa atenção, especialmente no conhecimento da revelação, principalmente porque a salvação de milhões está em jogo e devemos ter o sentido de urgência para que a mensagem seja anunciada a todos em nosso redor. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Testemunhos Seletos, volume 2, 323. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Serviço Cristão, página 77. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, ou seja, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Profetas e Reis, 537. O tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação, Daniel 12, verso 1, está precisamente sobre nós, e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Manuscript Release, volume 3, 305. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Isaías 46, 9 a 10. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, verso 7. E agora eu vos disse, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. João 14, 29. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou aos discípulos que ele deveria ser morto e que do túmulo ressuscitaria. Anjos estavam presentes para gravar-lhes suas palavras na mente e no coração. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvesse sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda a impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. O Grande Conflito, 600.
Ainda que não possamos saber exatamente quando ocorrerá a segunda vinda, Mateus 24:36, Atos 1, 6-7, 2 aos Tessalonicenses 5, 1 e 2, podemos saber quando estará próxima e podemos compreender como os acontecimentos futuros se relacionam entre si. Ninguém está imune ao perigo de permitir que o diabo desfaça as impressões que podem nos preparar para o que virá. Por isso, as informações contidas neste material, Refúgio na Tempestade, devem ser estudadas com humildade e oração, com uma atitude mental receptiva para aceitar o que Deus nos tem provido nos escritos inspirados. Ao fazer cuidadosamente esta compilação, este autor não pretende estar imune a algum erro. É muito provável que todos nós nos surpreendamos ao compreender a maneira como alguns eventos futuros irão se desenvolver. Não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé.
coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Olá, estou aqui para lhe agradecer por estar comigo neste canal e também para lhe oferecer um presente. Escreva para o e-mail que está na tela e você receberá o e-book Para a Sua Segurança Espiritual. Que Deus lhe abençoe.